Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre reações de esterificação. E vamos falar especificamente sobre a esterificação de Fischer, tá? Esse tipo de reação ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool e ela produz um éster e água. Essa reação é reversível. O que isso significa? Ela pode ocorrer tanto no sentido direto quanto no sentido inverso, tá? E ela é catalisada em meio ácido. E o processo inverso à esterificação a gente chama de hidrólise. Então aqui, eu tenho o ácido carboxílico, ele reage com o álcool, eu tenho a reação, o processo de esterificação, eu formo éster e água. Agora, quando eu pego o éster, para reagir com a água, ele faz um processo que é a hidrólise e ela forma de volta o ácido carboxílico e o álcool. Tá? Vamos fazer agora alguns exemplos de reações de esterificação e de hidrólise para a gente poder ver isso um pouquinho na prática. Pessoal, olha esse primeiro exemplo aqui. Eu tenho um ácido carboxílico. Nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, ou seja, eu tenho o ácido butanóico reagindo com um álcool, que nesse caso é o etanol, porque ele tem 2 carbonos. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma reação entre ácido carboxílico e um álcool, então no caso é uma esterificação. Vamos prestar bastante atenção aqui no seguinte, eu vou juntar o hidrogênio que eu tenho da minha carboxila com a minha hidroxila, ou seja, o H com o OH vai formar água. Tudo bem? Agora, qual é o produto orgânico que eu vou ter formado? Conforme a gente já falou, no caso da reação de esterificação, eu vou formar um éster. Então, eu vou manter a mesma estrutura que eu tenho aqui do meu ácido carboxílico, com exceção desse hidrogênio. Agora, repare, ligado a essa hidroxila eu tinha 2 carbonos. Então, eu vou colocar esses 2 carbonos agora aqui ligados, formando esse meu éster. Qual é o nome desse éster que eu tenho? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ele é o butanoato de, como eu tenho 2 carbonos desse lado, etilo. Tá? Por exemplo, esse éster ele é muito usado como um aromatizante de morango. Agora, no segundo exemplo, eu tenho um éster reagindo com a água. Então, nesse caso, como é um éster reagindo com a água, o que eu tenho é uma hidrólise. Esse éster que eu tenho aqui é o benzoato de isopropila e ele vai reagir com a água. Ou seja, na hidrólise eu vou ter que formar de novo o ácido carboxílico e o álcool que originaram esse éster aqui. E uma forma simples de eu conseguir visualizar qual é a estrutura dos meus produtos eu vou pegar essa parte que é derivada do meu ácido carboxílico e eu vou cobrir tudo com exceção dela. Repare que agora é só eu colocar o hidrogênio aqui. Ou seja, olha, reparem que essas duas estruturas são iguais, a única diferença é que aqui eu tenho esse hidrogênio a mais. E para eu descobrir qual é o álcool do qual ele veio, vou fazer a mesma coisa. Vou cobrir a parte que era derivada do meu ácido carboxílico e sobrou o que é derivado do meu álcool. Reparem que a minha hidroxila, o meu oxigênio, está ligado aqui ao carbono do meio. Então, eu tenho esse álcool aqui. Ou seja, os meus produtos são o ácido benzoico e, nesse caso, o propan 2-ol. Ok? E agora aqui no nosso último exemplo, eu tenho mais uma vez uma reação de esterificação, porque eu tenho um ácido carboxílico reagindo com um álcool. Tá? Aqui eu tenho o ácido etanóico. Ok, gente? E eu tenho aqui um álcool, que eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, e eu tenho uma ramificação aqui nesse carbono, olha, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho 3-metil. Cadeia principal tem 4 but. As ligações entre os carbonos são simples, an, 1-ol, porque é o carbono onde está a minha hidroxila. Tá bom? Então, olha o que vai acontecer mais uma vez. Eu vou pegar esse hidrogênio, que era o hidrogênio da minha carboxila, e eu vou juntar aqui com a minha hidroxila para poder formar a água.
Qual vai ser o éster que eu vou formar? Então, eu vou pegar essa mesma estrutura do ácido, vou tirar só o hidrogênio. Agora, eu vou tirar a hidroxila daqui, lembrando, pessoal, que isso aqui é a ligação para a hidroxila, tá? Então, isso aqui também sai. Começa aqui no meu carbono 1. Ou seja, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carbonos. E aqui no meu penúltimo carbono, eu tenho uma ramificaçãozinha. Qual é o nome desse meu éster aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, 5 carbonos. Ou seja, eu tenho o etanoato de isopentila. Pessoal, falando agora da hidrólise que ocorre em meio alcalino. Nesse caso, eu tenho uma reação de saponificação, ou seja, eu vou produzir um sal orgânico, tá bom? E além desse sal orgânico, eu vou produzir um álcool. Olha um exemplo dessa reação aqui. Então, meu primeiro passo, tá? Assim como eu tinha na hidrólise ácida, que é aquela hidrólise que a gente falou agora há pouco, eu vou ter aqui a quebra da minha molécula em duas partes. Então, a primeira parte que eu vou quebrar é a parte que veio do meu ácido, ou seja, eu vou ter isso aqui, olha. A diferença é que agora, como eu não tenho mais a água, no lugar de vir para cá o hidrogênio, quem vai vir é o sódio. Mas, qual é o meu outro produto orgânico? Eu vou pegar agora esses dois carbonos que vão se juntar com a hidroxila e eu vou formar um álcool. Tudo bem? Então, eu tenho aqui um sal orgânico. Esse sal orgânico com 3 carbonos é o propanoato de sódio. E aqui embaixo, como eu tenho 2 carbonos, eu tenho aqui o etanol. Ok? Essa reação é muito comum quando, por exemplo, a gente vai fazer sabão. Então, vocês já devem ter visto vídeos ou já fizeram na escola a reação em que você pega óleo, mistura com soda cáustica e aí você produz sabão. Tá? A reação é basicamente esse tipo de reação aqui. Eu tenho o sabão como um sal orgânico e no caso dos óleos eu tenho muitas vezes triglicerídeos. Esses triglicerídeos eles são ésteres e vão se quebrar, vão sofrer hidrólise e eu vou formar sais orgânicos que vão funcionar como sabão. Tá? De forma geral, os sabões se caracterizam por serem sais orgânicos de cadeia muito longa, tá? E a última reação que vamos falar hoje é a reação de transesterificação. Eu vou fazer o meu éster reagir com um álcool e eu vou produzir um novo éster. Esse tipo de reação é muito comum na produção de biodiesel, tá bom? Então, repare, eu tenho aqui um triglicerídeo. Esse R significa uma cadeia carbônica, tá? Pode ser 1, 2, 3, 10, 15 carbonos. Tudo bem? Então, olha o que vai acontecer. Eu vou quebrar a minha ligação que eu tinha aqui no éster, mais uma vez. E o que vai acontecer aqui? Nessa parte, que é a parte que veio do meu ácido, eu vou colocar o CH3. Ou seja, eu vou formar isso aqui, olha. Tá? No caso, eu vou formar isso aqui 3 vezes, porque uma de cada parte dessa. Além disso, eu vou formar o seguinte. Olha o que vai acontecer. Se o meu CH3 se juntou com a parte que era do ácido carboxílico, o meu OH vai se juntar a essa parte que veio do meu álcool. Então, eu vou formar esse álcool aqui, que é o glicerol. Reparem que como eu tinha 3 hidroxilas nesse álcool, eu coloquei as 3 aqui, tá bom? Então, terminando por aqui essa aula. Até a próxima e bom estudo para vocês.